Queridos irmãos, estamos mais uma vez reunidos nesse estudo maravilhoso da série psicológica Joana de Ângeles, estudando o livro O Despertar do Espírito. Aqui conosco a Adriana e o Tiago, para dar então essa presença para que nosso estudo seja brilhantado pela colaboração deles. Nosso abraço a todos, que Jesus os abençoe. E nós estamos, então, trabalhando hoje o capítulo 6, reclamações indevidas, um tema de máxima importância para todos nós, que ainda somos assaltados por tantas fantasias, pensamentos, emoções que refletem ainda, né, uma condição nossa emocional, psicológica, que desafia a nossa caminhada em favor da plenitude, do equilíbrio, da consciência. Então, a gente é atravessado por inseguranças, fantasias negativas, inseguranças de tudo que é tipo, e negativismo, processos que nos jogam para estados de humores contraditórios, né? Então, e aí entra a questão da reclamação, né? A gente reclama de várias formas, tanto silenciosamente, né, como verbalizando ou em atitudes, e isso nos faz realmente buscar nesse tema algo de essencial para todos nós nas nossas condições atuais. Então, a Joana vai trazer, né, o quanto a reencarnação é uma grande oportunidade, né, abençoada pela dádiva do perdão e do amor de Deus para todos, e do quanto essa reencarnação reflete as nossas necessidades. Mas parece que a gente esquece isso de alguma forma. E como é que vocês percebem essa dinâmica em nossas vidas? E esse capítulo é genial, né? A Joana, mais uma vez aqui, ela nos traz, assim, nos, né, despe diante do texto, quando ela vai falando de quanto nós reclamamos, né? Então, se está calor, a gente reclama porque está muito quente. Depois vem o inverno, a gente reclama porque está muito frio. Daqui a pouco chove, a gente reclama porque está chovendo. Daqui a pouco faz sol, a gente reclama porque o sol é intenso. Então, isso mostra, né, ela vai fazer aqui toda uma explicação muito espírita. A gente vê Kardec aqui em cada linha, a gente vê, nossa, isso é lei do progresso, nossa, tem a lei do esquecimento passado, nossa. Então, ela vai fazendo uma construção de um texto muito lógico, muito coerente, com muita fundamentação teórica. Se a gente pegasse cada linha, a gente ia entrar numa lei, a gente ia entrar, né? E a gente percebe que, traduzindo tudo isso, ainda a reclamação é fruto do nosso comportamento infantil, né? E aí ela vai trabalhar toda essa ideia do indivíduo maduro, que o indivíduo maduro ele já não tem mais esse comportamento, e ela vai mostrar, né, a reencarnação como uma dádiva de evolução, e depois, mais lá na frente, no capítulo 28, ela vai trabalhar o termo mecanismos de evolução, que ela vai enfocar só esse capítulo. Então, esse capítulo aqui, no capítulo 6, ela faz um prefácio, onde depois ela vai desdobrar mais 2 capítulos, onde ela aprofunda, né, essa questão do mecanismo de evolução, onde ela vai trabalhar esse tema mais a fundo, e depois, no capítulo 21, onde ela vai trabalhar a dor-reparação, que também vai aprofundar essa visão que ela traz aqui da dor e o quanto o nosso comportamento imaturo faz da vivência da dor algo catastrófico, né? E aqui ela fala, olha, quando você estava lá longe, né, longe da matéria, nós pedimos. E aqui ela vai mostrar todo esse mecanismo, como que aconteceu, para que a gente agora possa compreender que não existe nada errado, que existe sim a justiça divina, e que nós pedimos, mas o que é mais bonito, nós fomos preparados e temos o nosso mentor, né? Ela vai falar
de quanto esses espíritos estão ao nosso lado para nos dar força, para que a gente possa, então, superar isso tudo. Então, esse capítulo é muito oportuno nesse momento que nós estamos atravessando na Terra. Boa noite a todos, né? Capítulo, um capítulo muito importante. Há 20 anos, eu fiz um acampamento aqui perto de Brasília. E na ida, quando descemos do carro, fomos pegando as mochilas e o colega disse assim, gente, tem esse botijãozinho de gás aqui. Alguém quer levar? E como eu estava apaixonada por uma menina que estava no carro, eu falei, deixa que eu levo. Eu lembro que depois de meia hora, eu já estava com 3 metros de língua para fora, o joelho dobrando, mas eu tinha que sustentar aquilo que eu tinha escolhido. Então nós, nesse texto, queria usar essa referência diante de algo que é paradigmático. Nós escolhemos comumente as provas pelas quais nós vamos definir o grande panorama do nosso planejamento reencarnatório. E comumente nós vamos reclamar desse planejamento depois que a gente reencarnou. Seja consciente ou seja inconscientemente, há uma agitação, né, na alma que não se recorda dos compromissos que assumiu e tem muitas dificuldades de lidar e acolher as asperezas, acolher as dores. Como se relacionar com as dores da vida, interpretando-as como oportunidades, como caminho e não um fim em si. Então, mesmo para aqueles que não são espíritas ou espiritualistas, esses também escolheram um gênero de provas, e isso é demasiadamente revelador para o nosso ego quando nós nos damos conta desses processos. Naquela obra Missionários da Luz, de André Luiz, Espírito, há uma passagem em que eles falam dos laboratórios, né, onde são feitos, né, os trabalhos em torno do perispírito, como às vezes certas doenças congênitas, elas já estão ali trabalhadas, seja para que elas não se manifestem, tendo em vista, às vezes, condições genéticas dos futuros pais, mas também por compromisso que o espírito deseja assumir. E lá está uma senhora que diz assim: não, eu quero que vocês mexam no meu sistema endócrino, porque eu não quero ser uma mulher bonita. Eu tenho plena consciência que nessa encarnação eu quero me dedicar a certas tarefas e eu não quero que eu seja atrapalhada pela beleza. Então, quando nós nos vemos, às vezes, no espelho e nós não gostamos do que a gente vê, pode ser que nós escolhemos isso, tendo em vista necessidades espirituais. Então, há uma sabedoria sempre presente nesse lugar da dádiva que é recomeçar, reencarnar para mais uma vida. O problema é que aqui a gente começa a andar para trás, a gente toma decisões erradas e temos dificuldade de acolher isso, o que a vida nos interpõe no campo das provas, né? E nos campos das provas da nossa própria fé, muitas vezes, mesmo sendo espírita. Realmente, né, tem uma dinâmica muito interessante que Joana vai expandir na sua reflexão, que é essa questão do esquecimento. Se o esquecimento é uma bênção, porque a gente evita um enfrentamento de questões que emocionalmente seriam muito duras e até insuportáveis para a gente. Talvez se a gente tivesse contato com o passado, eu poderia enlouquecer diante da minha consciência agora, né? E poder revelar partes minhas delicadas, terríveis desse passado que me habita, né? Então, o esquecimento é providencial, até pela própria composição das pessoas que vão encarnar junto comigo.
Mas o fato de eu esquecer esse passado como forma de proteção e oportunidade, isso não implica eu me perder de mim mesmo enquanto consciência que eu sou um espírito. E aí eu acho que tem duas coisas que favorecem essa reclamação indevida que Joana está nos trazendo. Uma é que esquecimento te tira dessa consciência de que eu posso, que eu sou capaz. Então a gente tende a infantilizar e agir de maneira regressiva, esquecendo que a nossa potência espiritual está presente e que a gente tem recursos imensos e maravilhosos dentro de nós para poder superar e conquistar muitas coisas. Então, esse esquecimento, essa reclamação é um tipo de apelo infantil do ponto de vista espiritual, né? Eu posso crescer, eu posso dar conta, eu já sou responsável, eu posso confiar em mim, na vida, mas eu prefiro ser carregado no colo. É mais interessante. Então, é essa coisa da criança, né, que reclama: pai, não quero mais caminhar, pai, me pega no colo, pai, eu não quero fazer tal dever, né, por que eu tenho que fazer tal coisa? Não quero comer isso. Então, há uma tendência da criança de testar o adulto para ver se ela pode viver nesse lugar da provisão, da sustentação, né? Então, nós agimos assim como essa criança que reclama como uma forma de dizer assim: faz por mim. E, ao mesmo tempo, essa reclamação também é fruto dos vícios que o ego ainda se deixa levar desses padrões do passado. Então, tem ali certa onipotência, tem uma certa recusa nossa, né, de olhar para a realidade. Então é mais fácil reclamar mesmo que fazer consciência. Então, tem uma consciência aí que é o esquecimento do sentido espiritual que nos move, como tu estava falando, né, Tiago? Que a gente perde o sentido da existência naquilo que realmente promoveu esse projeto reencarnatório. E a gente fica nesse ego literalizado, vivendo apenas o que é transitório, o que é de um fato que nos leva a uma gratificação imediata e uma percepção muito rasa da nossa realidade, da realidade das coisas. E aí surge a reclamação como um produto disso. E por isso que ela vai dizer que a reclamação é uma perda de tempo. Acho bem forte, né? E gostaria de a gente poder aprofundar agora ou depois essa colocação dela. A reclamação acaba sendo uma perda de tempo, porque acaba sendo uma forma, um mecanismo de defesa que o ego encontra para que ele não mergulhe de fato nessa existência, nos objetivos realmente para que ele veio nessa encarnação. Então, aí ela vai construindo, né, que quando o espírito ele se encontra fora do corpo físico, ele ciente dessa programação que ele precisa, que é a própria evolução, que ela começa, né, que a reencarnação é uma dádiva de Deus que nos propicia a evolução espiritual, e aí a gente viu, né, que inicia lá no reino mineral, aí vai para o vegetal, depois vai para o animal, onde a gente desenvolve os instintos, esses aprendizados todos, chega no hominal, e aí, então, é essa reencarnação por meio do esquecimento, que é uma lei, para que a gente realmente possa começar sem culpa, sem tantas aflições. Então, é um mecanismo de evolução
mas que a partir do momento que a gente esquece, que a gente, de forma imatura, começa a reclamar de uma forma injustificável, a gente perde tempo no tempo que passa, porque a pessoa vai ficar muito tempo preso nesse comportamento tipo cristalizado nesse comportamento de ficar reclamando, né? E reclamar, ele é clamar duas vezes. Então eu peço, eu clamo e depois eu reclamo e reclamo e reclamo e não sai dali. Então a energia psíquica, ela fica presa em algumas questões que impede o indivíduo de ir, né, de seguir o seu roteiro, né, espiritual para o qual ele foi programado. E aí, de uma forma linda, o Tiago nos traz, né, essa lembrança de todo, né, a preparação reencarnatória que o espírito passa, depois essa questão, né, de qual, né, espermatozoide vai ter aquela característica para possa desenvolver aquele corpo físico. Então, a gente percebe, quando a gente vai lendo, né, estudando a doutrina espírita, que não há erro, que nós temos, sim, tarefas a desempenhar para que a gente possa evoluir, e nesse mecanismo a gente escolhe as provas, né, e é uma escolha. E até é interessante que uma vez eu dando aula, a gente tinha uma turma muito difícil, eu nunca esqueço, era uma 7ª série. E eles, então, a gente fez um trato que a gente colocaria regras, que eles colocariam regras para a gente, os professores, e vice-versa, e para eles também. E aí eu notei que eles começaram, né, a colocar coisas tão duras para eles, né, que a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. E aí eu fui percebendo que eles não vão dar conta de fazer tudo isso, né? E aí eu fui falar, não, vamos tirar um pouquinho mesmo, né? E aí eu percebi, né, que a gente faz igual no plano espiritual. A gente sabe que a gente precisa não perder tempo, e a gente, então, pede mundos em fundos, jura, né? Jura tudo. E aí a gente pensa, né? Uma vez eu fiz um trabalho sobre, na oração da Ave Maria, tem lá, rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Então, nessa frase, por que na hora da morte? Porque é na hora da nossa morte que a gente jura muita coisa. E aí a gente guarda nesse porão do inconsciente muitas cristalizações de que não, nunca mais eu vou fazer tal coisa. E aí a gente vai gerando, né, marcas nesse inconsciente profundo de que nunca mais eu posso. E aí a gente traz de forma inconsciente essas negações. Então, o quanto que isso vai, né, de forma intuitiva, a gente vai deixando de se permitir questões que realmente, se eu não tivesse tanto tempo reclamando, eu não teria arquivado isso, principalmente nesses momentos muito profundos que ali fala da hora da morte, né? Então, reclamar é ficar cristalizado numa questão onde a minha energia psíquica fica presa e não me permite a evolução. Eu fico perdendo muito tempo nesse tempo que passa. Eu acho que a gente acaba esquecendo de nós, né? E nessa dimensão aí da reclamação. E quando a gente se perde, né, de nós, é uma grande perda de tempo. Então a reclamação é fruto de alguém que perdeu um pouquinho o rumo, né? O movimento fundamental da sua caminhada, e nesse estar perdido, ele se ocupa desse lugar, né, da impossibilidade, da dificuldade, produz em cima disso. Então, isso mais evita ainda que ele consiga retomar sua caminhada e poder aproveitar o que a vida tem para oferecer. Vale afirmar, né, amigos, que um campo em que se manifestam muitos dos nossos compromissos e até mesmo os resgates é um campo afetivo. E ouvindo vocês, eu me recordo de hoje é uma adulta já, mas era uma jovem, e ela dizia, eu fui embora de minha cidade e o meu primeiro namorado até hoje me espera. Mas passaram-se mais de 20 anos
e ele ainda vai na minha casa dos meus pais, diz que nós vamos nos casar, está me esperando. Mas eu já estou casado, tenho 3 filhos, sou uma mulher realizada, mas por ser espírita, eu consigo entender que possivelmente nós tivemos vínculos muito profundos no passado, mas eu percebo que hoje eu estou seguindo um caminho que eu escolhi, que ele permanece preso, ele vai aguardar possivelmente a vida inteira, ou ele vai, de repente, dar conta e se libertar dessa fantasia. Mas o campo da afetividade, ele é um lugar também, muitas vezes, como diz Emmanuel, né, onde as grandes provas aparecem, né? Quando os casais se reencontram, as almas se buscam da multidão, estabelecem laços, novos compromissos, e passado a fase primeira, né, enamoramento, encantamento, surge a realidade verdadeira das dificuldades relacionais do dia a dia, onde as almas precisam de fato amadurecer conjuntamente, ou quando não amadurecem conjuntamente, surgirão dificuldades inerentes nesse processo. E comumente, ou nós passamos a reclamar, ou passamos a sair do relacionamento, que são condutas que a gente observa, né, na vida social, na vida comum humana, e que nós deixamos novamente de lado compromissos que foram assumidos. Isso pensando no campo da afetividade. Mas, de alguma forma, como ela coloca no texto, as dificuldades naturais, que falam da natureza da vida, as dificuldades da vida, elas vão aparecer, né? Surgem, como ela diz, as reclamações e que se tornam justificáveis. É como se nós paralisássemos, como se nós, né, fechássemos um circuito em torno de certas queixas e nós, como quem empaca num processo, resiste teimosamente sair daquele lugar até ter o nosso capricho, a nossa necessidade atendida. Gosto que ela fala em seguida, recorda-se de Jesus. E se nós lembrarmos a questão, conhecida a questão 625, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para se servir de modelo e guia? A resposta na tradução brasileira, né, em português, é Jesus. Mas não sei se vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe. Originalmente, em francês, é vede Jesus. E é interessante isso, né? Observa Jesus. Vá até Jesus. Né? Recorda-te dele como uma maneira que ela diz eficaz para lidar com o teu desânimo, a tua rebeldia, a tua dificuldade. E ela traz então essa vitalidade de um processo que é de auxílio para este momento. Mais do que o diagnóstico, ela traz assim a terapêutica. E ela nos pede: leva a tua alma até o amigo, porque com ele você vai encontrar as respostas que tu precisa para tentar conciliar, suportar e lidar com as adversidades, e como ela disse, naturais da existência. É interessante que se a gente pudesse tomar consciência de tudo que implicou, né, esse projeto reencarnatório, e a gente ficaria muito envergonhado do pouco que a gente faz diante do muito que a gente recebeu. Porque a gente fica só olhando as coisas ruins e reclamando, e a gente não é uma ingratidão, na verdade, né? O homem é muito ingrato, e porque está sempre pensando no seu umbigo, exigindo e querendo dar pouco. E sente, como diz a Joana, né, o quanto de júbilo, né, ela diz aqui, mergulhamos na névoa carnal entre júbilos e promessas, candidatando-te ao triunfo. Então, quanta coisa foi arregimentada, quanto esforço para juntar os espíritos certos num contexto favorável, quantos encontros, quantos elementos têm que ser organizados, quantos espíritos, não só desencarnados, encarnados, tiveram que serem acionados para a gente estar ali reencarnando naquela hora, naquele momento, e com já
um caminho de um arranjo favorável para a gente poder realizar o nosso projeto reencarnatório. Quantos estímulos, quantos estudos, quantas questões a gente avaliou, quantos elementos foram mobilizados que a gente pudesse estar aqui nessa hora. Então, tem um cuidado, tem um amor por trás, tem um esforço, tem toda uma carga de energia, e aí quando a gente chega aqui, a gente, né, leva as coisas de maneira tão superficial, tão negligente da nossa parte, né, e a gente acha ainda que estamos injustiçados, né, que a vida não... que Deus foi descuidado com a gente. Olha, né, ele pesou a mão dele, ele esqueceu de nos ajudar em tal ponto, ou errou no caminho, botando coisas na nossa vida que não era para nós. Então, acha sempre que tem alguma coisa de injustiça, de errado na nossa caminhada, e desprezamos, né, essa capacidade de poder dizer assim: puxa, eu sei que Deus não erra, então, se tem alguma coisa errada, não é com a vida nem com Deus, é comigo. Mas, geralmente, a gente não faz uso dessa reflexão. Eu gostei da parte que o Tiago leu, que quando ele fala assim, ó, recorda-se de Jesus, recordar-se de Jesus é a maneira eficaz de superar o desânimo. Porque, veja, mesmo num mecanismo de reclamações, nós vemos realmente a dor, ela assola a humanidade, né? Então, a dor, quando a gente está realmente na matéria, a dor também assume uma dimensão muito maior do que, de fato, ela acaba sendo no plano espiritual. Porque a gente vê que o corpo desperta nessa alma, nessa psique, nesse espírito, o que Descartes chama de as paixões da alma, né? Então, os sentimentos, que até então eles também tinham uma outra dimensão, elas acabam assumindo uma dimensão muito maior do que, de fato, ela é, que é o que o James Hollis fala, né? Essa lente embaçada do ego. Então, não só para as coisas que a gente vivencia, mas também pelas vivências dolorosas, né? Então, quando o ser ele está em contato com essa dor e o sofrimento, muitas vezes ele cai no desânimo. Por isso que ela coloca para superar o desânimo e a rebeldia. Então, sim, existem reclamações puramente de cunho de rebeldia, mas há também aquelas reclamações que às vezes nem chega a ser uma reclamação, mas em que a psique, em contato com essa dor e esse sofrimento de uma perda de um ente querido, de uma doença muito longa na família, ela vai se desgastando, e aí esse ego vai se desvitalizando, vai ruindo. Então, essa parte é importantíssima quando ela fala recordar-se de Jesus é a maneira de superar esse desânimo e deixa que o teu psiquismo se revitalize. Porque muitas vezes o ser se sente cansado, esgotado, realmente sem energia em virtude do sofrimento e da aflição. Né? As pessoas às vezes se tornam embotadas, se tornam duras, se tornam rígidas em virtude de tamanha dor. E aqui ela fala que mesmo nesse caso, Jesus é o nosso maior remédio, porque ele nos traz, né? O psiquismo dele faz com que a gente aumente o interesse pela vida. Que eu olhe para o lado e veja, olha, esse meu irmão sofre tanto quanto eu, porque a dor dele é muito parecida. E aí ele se interessa pelos demais, né? A gente sai desse ostracismo de achar que a minha dor, até a minha dor é maior que a tua, né? E eu vejo, nossa, o meu irmão sofre tanto quanto. Então, muito bonita essa parte, que sintonizar-se com Jesus é a maneira de superar os problemas perturbadores, ou seja, não ir para a reclamação, mas fazer esse movimento contrário de sintonizar com ele. Nunca te faculte duvidar do auxílio divino. Então, saber sempre que, se nós, no plano espiritual, fizemos um planejamento, fizemos todo um preparo, inclusive, fisiológico para essa encarnação,
também os nossos amigos, os nossos companheiros espirituais estão ali. E o capítulo final do Evangelho, o capítulo Pedir e dar-se-vos-á, né? O capítulo das orações, das preces, os verbos todos são de ação, né? Batei e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então, sabendo que a nossa oração vai ser ouvida por aqueles nossos mentores amigos, aqueles espíritos guardiões que se colocaram a nos ajudar, né? E aí a gente vai poder receber isso. Então, fazer um movimento de busca e não para reclamação. Então, essa parte aqui dessa texto inicial, para mim, ela vai trazer para nós uma grande bússola para o momento de dor e de sofrimento. Não adianta ficar aí perdendo tempo só reclamando e ficar aqui de bracinho cruzado, esperando que caia do céu a resolução. Não, eu preciso, pela oração, me acalmar, acalma-te e eleva-te em oração. Então, é um movimento de parar e receber da espiritualidade as intuições necessárias para superar esse momento de crise, que é uma oportunidade redentora, né? Uma dádiva de Deus para a nossa evolução. Isso lembra o que o Tiago estava falando da vida como um desafio e não como um problema, né? Porque as grandes questões da nossa vida, na verdade, nem podem ser resolvidas. Questões de morte, de luto, né? De doenças crônicas, limitações físicas, dores de amor, né? Tem questões, né, que não tem como resolver, né? No sentido de que elas se apresentam como fatos que a gente tem que carregar, ou suportar, ou saber lidar. Então, me parece que a gente tem que aprender a olhar para a vida e reconhecer nessas questões todas, né, realmente desafios e processos que não estão ali para ser resolvidos no sentido de eu querer controlar tudo e resolver, mas sim como algo que ecoa para o diálogo comigo mesmo, ou seja, que está ali na função de macerar, né, a minha alma, de poder trabalhar a minha matéria-prima e eu ser transformado. Então a Joana também está fazendo uma certa chamando a atenção que a questão não é fora, não são as coisas, mas sim o quanto essas coisas, né, esses elementos podem, de uma certa maneira, serem aproveitados para mim, o meu processo de transformação. Dela fala da paciência também aí, né? Que em vez de reclamar, que a gente possa buscar a fé e a confiança nesse Jesus, né, no nosso Pai, e ter a paciência de poder reconhecer que, quando somos atravessados por esses processos, algo importante está acontecendo em nós. Se soubermos realmente acolher e mesmo na nossa fragilidade, na nossa pequenez, nas nossas limitações, ter a capacidade de manter a nossa postura aberta e para aprender com o que a vida está nos oferecendo. Às vezes nós podemos ser levados a pensar que a nossa vida entre as vidas físicas, ela pode ser capaz de resolver os grandes dramas da nossa alma. E não necessariamente. Às vezes diluímos impressões, qualificamos mais a alma, entramos em contato com experiências outras que nos ajudam a lidar com as nossas próprias dores, mas às vezes é necessário tempo para esse processo. Então, eu me recordo o livro Ação e Reação, ele tem um instrutor que é o Silas. E é interessante que o Silas ele cuida de casos, ele está ali atuando em casos que envolvem traições familiares, roubos de herança, que é a história dele. Então é interessante que ele é colocado no mundo espiritual já como uma preparação para a reencarnação dele junto com o pai e outros personagens, né, mãe, madrasta,
já em contato com aquilo que instiga a sombra dele e as dores dele. É quase como que o teu trabalho, Silas, agora, em contato com essas chagas do outro, é para que você cure a tua chaga. Que são histórias muito parecidas. Mas há algo de muito humano na história, porque em um dado momento a gente vê Silas atuando num caso específico e você vê que ele está diferente. E a gente entende que o que está acontecendo? Aquela história que ele está no plano carnal atuando, auxiliando espiritualmente, é de uma família como a dele, que está reencarnando para resgate novamente para casa. Tá? E ele tem medo. E é o genuinamente humano que é em nós. Então, se eu ainda tenho dimensões em mim desafiadoras, e às vezes eu reluto, às vezes um amigo em Brasília fala, meu filho fala assim, eu não pedi para reencarnar. Aí ele fala, tu implorou para reencarnar eu como teu pai. Fala brincando, né? Porque nós reagimos às intercorrências no sentido de negá-las, de rejeitá-las. Como você disse no início, né, Gelson? É um impulso reativo muito infantil da criança que não aceita a condição e esperneia e ela não quer saber, mas que, em última instância, diante desse cenário que nós estamos aqui refletindo, são oportunidades, possibilidades únicas para nós. Quando você trouxe a ideia de, às vezes, como é difícil reunir os espíritos, às vezes, que precisam estar juntos para mais um ciclo de experiências redentoras, a própria história de Silas é essa. Se descobre que existe uma pessoa que é a madrasta, que está perdida. Ela está em algum lugar, numa zona de sofrimento, e eles não conseguem achá-la. Sem ela, a equação dessa família não é possível e viável. E ela vai reencarnar como irmã dele. Olha que interessante, vai ser irmã. Então, a gente muitas vezes não tem noção, de fato, de tudo que nos é ofertado, de tudo que foi despendido, de todos os estudos, dos cuidados, das orientações, para que a gente pudesse ter o que nós temos hoje. Nossa, mas o que eu tenho hoje dói tantas vezes. Mas faz parte. A gente possa pensar nisso. Né? Uhum. Eu fico pensando que a reclamação acaba se tornando muitas vezes um vício diante dessas fraquezas, como Silas, né? E todos nós. Se vocês darem uma olhadinha no dia de vocês pegaram alguém reclamando, ou se pegaram reclamando em algum momento no dia de hoje, né? Se a gente for lembrar nossa trajetória hoje em dia, no dia de hoje, eu estava fazendo esse exercício e eu acho que passou por mim umas 4, 5 reclamações, né? Ou minha, ou de alguém, né? Que eu cruzei hoje em dia, né? Ou é do tempo, é de alguma coisa que aconteceu, ou de alguma coisa que não aconteceu, e acaba se tornando um vício das pessoas reclamar. Impressionante com aquilo que que a Adriana está falando, ou que está quente, ou está frio, ou que está chovendo, ou não está chovendo, e parece que isso se torna um traço nosso muito perigoso. Parece que é uma coisa assim, tem de um caráter menos sério, mas não, porque no conjunto do pensamento, da vibração da gente, a gente vai criando um cenário espiritual muito desfavorável. Então, eu acho que até um bom exercício, né? A gente tem um caderninho, um bloquinho, para anotar assim, quantas reclamações, né, a gente fez no dia, ou que a gente viu, presenciou num dia. Puxa, acho que logo ia encher o caderninho. Verdade, o nosso caderninho ia ser pequeno, né? Ia ser aquelas fichas intermináveis. Mas já sabendo disso, né? Então a Joana nos traz uma estratégia de ação. Então, quando a gente fica, né, pensando, nossa, eu faço isso diariamente, hoje, quantas vezes eu já fiz isso? Várias, né? Ela traz aqui lá pelo 8º parágrafo, ela fala assim:
apoia-te na coragem e recorre à fé nos teus mecanismos de segurança. Então, a dor, ela possui uma finalidade e uma função. Então, quando nós estamos vivendo uma dor, vivendo uma prova, porque ela coloca aqui, chega o momento da avaliação, nós estamos vivendo num momento do que o planeta está passando por uma grande transição. Então, grandes dores, grande sofrimento, o planeta, né, todo, né, crise financeira, crise social, crise moral, crise política, crise de todas de todos os tipos, né? Então, primeira coisa, coragem. Coragem, eu gosto muito do sentido da palavra, é agir com o coração. Cor é coração, agem é ação. Então, a partir do momento que a dor está aqui, está me rasgando no meio e que eu estou sofrendo, primeira coisa, coragem para enfrentar. Até esses dias eu ri, eu gostei de uma frase que a gente viu na internet, eu gosto da internet porque tem umas frases assim que bate aqui dentro. Diz assim, que o meu medo tenha medo da minha coragem, né? Que o meu medo tenha medo da minha coragem. Então, é isso, que o nosso medo, que todos nós temos medo, porque o medo é um sentimento primeiro, né? Primitivo de primeiro, desde quando a gente estava, né, estagiando no mineral, a pedra tem medo do vendaval, né? Então, veja, coragem, então agir com o coração e a fé nesses mecanismos. Então, acreditar que Deus é justo, e se ele é soberanamente bom e justo, que há uma finalidade. Então, eu gosto de parar nesses momentos de dor e pensar qual é a finalidade de fato disso, né? Eu ergo a mão, encho de foguinhos aí, né? Vocês viram? Eu sou mágica. Então, há uma finalidade nessa dor. E enquanto finalidade, eu preciso, então, respirar, ter a certeza que eu respiro o clima que me é necessário. Então, nada está errado, existe sempre um para quê, uma função. Quando a gente, no meio da dor, a gente chega nesse pensamento, querendo ou não, a gente vai ter. Parece que algo sustenta a gente, parece que algo carrega a gente no colo, porque a gente sabe, olha, realmente, que bom, né? Aí vem aquela alegria, eu já estou colhendo. E aí vem aquela frase que Paulo, no momento que ele foi decapitado, ele fala, né, para o soldado: olha, você faz o teu trabalho, porque eu já estou colhendo. Então, ele alegre diante da morte, sabendo que ele precisava daquela forma de desencarnação e que ele havia pedido, né? Então, é muito importante isso, coragem, fé, e que nós só temos o que nos é necessário. Não é vingança, não é castigo de Deus, esse Deus não nos pune, ele nos presenteia com oportunidades de crescimento. E cada um de nós vamos ter a nossa oportunidade no momento devido. Eu gostei essa frase que você citou um trecho, Adriana, eu acho ela muito poderosa. Respiras no clima que te é necessário ao processo liberativo. Isso é um chamamento à coragem perante a vida, né? E quando a gente pensa que respiro no clima, isto é, as condições nas quais eu estou estabelecendo o meu contato com a vida, isso envolve as condições sociais em que eu reencarno, a cultura em que eu reencarno, as disposições econômicas, e particularmente no cadinho da família, quantas vezes nós estamos vivenciando um clima psíquico de almas que estão com dívidas, com necessidades de reparação, né, em resgates necessários, e esse percurso de reconciliação, e a gente hoje, sabendo pelas leis da psique, né, por que nós nos vinculamos psiquicamente a certas pessoas, que trocas profundas são essas que nos diferenciam, e como falam os espíritos, o livro dos espíritos, que mecanismo é esse que Kardec pergunta, de pessoas que parecem atraídas umas pelas outras? E eles respondem, né? São almas que se buscam na multidão, pela força da expressão magnética ou pela força psíquica. E todos nós, de alguma forma, nos encontros e desencontros das almas, estamos vinculados por esses fios invisíveis, né?
em torno dessas experiências passadas que a seu tempo partilhamos e que, quando desventuradas, reivindicam um caminho reparatório ou necessidade de reconciliação. Então, Joana vai trazer toda uma sequência das dificuldades que a alma muitas vezes enfrenta perante a vida, né? E eu destaquei essa questão, né, de quando a gente promove um trabalho bom, um trabalho para o bem, de repente isso desperta nos outros de ciúme. Às vezes nós somos caluniados por alguma coisa que nós não fizemos, somos invejados pelos passos e as trilhas e escolhas que a gente realizou em vida. A ideia de que a maledicência ainda é um comportamento vil humano e que nós temos que ter cuidado para que a gente não caia nessas armadilhas. E ela diz, né, essa presença de um perigo em torno dessa fragilidade humana, que é capaz de atos indignos, que ferem, que machucam, e todos nós estamos expostos a essas chuvas de intercorrências. Mas ela diz, apesar de tudo isso, meu amigo querido, não reclames. Não caia na armadilha de se prender a essas intercorrências e ficar naquele processo que é uma espécie de um embate, né? A gente passa a se degladiar com esses processos como se nós pudéssemos controlar isso ou simplesmente eliminar esses processos dos quais nós muitas vezes não temos controle. Então, ela traz a ideia de que não reclames como um chamamento, um imperativo necessário para que a alma psicologicamente amadureça. Né? Importante esse momento do texto. E, de uma certa maneira, esse processo da coragem, né, e da fé é, para mim, uma tomada de consciência. Se a reclamação é uma inconsciência do que tu é, do que tu pode, né? Porque quando eu reclamo, eu estou abdicando dos meus recursos, abdicando de poder reconhecer o poder que me habita, o amor de Deus. Então é um esquecimento de tudo, né? Eu fico nesse lugar da ingratidão, como ela coloca aqui, né? Da injustiça, da ingratidão. Então, aquele que reclama é um ingrato, amargurado muitas vezes. E aí, buscar a fé e buscar a coragem é eu acordar novamente e me reencontrar. Peraí, por que eu estou reclamando? Peraí, eu sou filho de Deus, puxa, reclamar, mas eu tenho capacidade, né? É que a vida é um exercício mesmo, né? Então, e aí poder reconhecer, né? Eu acho que é importante a gente poder fazer esse olhar consciente e não só apenas se dar conta quando está reclamando, vai dizer, puxa, agora estou reclamando, vou parar de reclamar, mas também fazer uma análise do que está em jogo quando eu reclamo. Que aspecto é esse dentro de mim que está se manifestando dessa maneira? E poder realmente, num ato de consciência, recuperar, né, a minha lucidez de que, sim, eu não sou mais aquele filho que diz, eu não nasci por obrigação minha, eu não pedi para nascer, para reencarnar, não. Realmente, eu implorei, fiz toda a força de, não, me deixe em qualquer cantinho, mas, por favor, me coloca na vida para eu poder sanar, né? Porque quantos de nós estava também num ambiente espiritual muito pesado, umbralino, assediado, e a reencarnação é um refrigério. Me põe no pior lugar que pode ter na Terra, que ainda vai ter melhor do que o cenário que eu vivo, tanto fora e dentro de mim. Então, muitas vezes, a encarnação é um paraíso frente ao lugar que eu habitava. A reencarnação é uma trégua à tortura da minha consciência, ou à perseguição, ou
o sofrimento que eu estava vivendo lá. Então, longe de ser um castigo, longe de ser uma penúria, a reencarnação realmente é uma grande bênção. E aí, quando essas dores elas forem em virtudes, né, da traição, que aquilo ela vai ampliar isso no capítulo 28, quando ela vai falar dos mecanismos da evolução. Então, ela fala do ciúme, da maledicência, da traição. Ela vai terminar, né, olhando para esse fechamento do texto, para que a gente, mesmo assim, segue, né? Então, ok, você está sofrendo em virtude de uma calúnia. Você está sofrendo porque o outro não consegue estar onde você está, então ele tem ciúme, portanto, ele fala de você. Mas mesmo assim, siga. E aí ela fala, e lembre-se de Jesus, que ele, sendo perfeito, sendo modelo e guia da humanidade, desperta a sombra coletiva do planeta, porque aquele modelo de perfeição vai mexer com a sombra coletiva, e aí ele foi, né? Sofreu o sarcasmo, sofreu a desolação, a traição, a negação. Né? Ele, como um espírito de luz, que não precisava mais disso, ele vem para a Terra para nos mostrar o caminho, mostrar que sim, podemos superar a nossa sombra, e ele também foi traído. Então, se ele foi traído, então nós também podemos ser. Então, olha que linda a construção do texto, nos convocando a uma postura de amadurecimento, de nos colocarmos diante da vida, né, sabendo da justiça divina e que ninguém é vítima, e ela vai falar na série psicológica dessa postura de vítima, né, o quanto que essa postura vai esfacelando a psique, né, a psique vai ela fala que é um mecanismo de degradação, né? Vai degradando essa personalidade, essa psique, quando você fica preso nesse movimento de vitimismo, né? A pessoa vai se sentindo vítima e vai exigindo que o outro nos trate como tal, né? Então, sempre o modelo de Jesus para suportar isso, e o amor mesmo como esse mecanismo para as nossas dores e aflições, mecanismo de cura, de tratamento, porque ele é paciente, ele é tolerante, ele é compreensivo, e ela fala, né, não reclames nunca mais. Nossa, né? Quando eu li isso, eu até que gelei, né? Poxa, mas nunca mais é muito tempo, né, Joana? Calma, a gente vai, mas devagarzinho, porque daqui a pouco a gente já reclamou novamente, mas aí a gente volta nesse modelo, né? De que sim, eu reclamei, mas agora eu volto e começo tudo de novo, igual o Sísifo que empurra a pedra lá para cima e de repente ela rola e a gente começa de novo, né? Então, ter a consciência de que não é esse o caminho, eu preciso entender, sair desse movimento infantil e começar, por meio de um movimento de um amadurecimento, compreender as minhas aflições e as minhas provas, né? É bom ter o caderninho, então, né, Adriana? Porque ela vai dizer assim que em algum momento a morte vai chegar como uma chamada para o nosso despertar, para o confronto com a nossa consciência. Então, que a gente não precisa esperar a morte, né, para esse susto e esse movimento do despertar daquilo que a gente realmente é e dos compromissos que muitas vezes a gente acabou abandonando ao longo da caminhada. Então, eu acho que a proposta da Joana é realmente fazer consciência. Olha, vamos estar atento a esse padrão de comportamento, vamos evitar, e porque não adianta. E o que nos cabe, nos cabe. O que é nosso, a gente vai carregar com a gente. Não tem como botar para o lado ou deixar na estrada. Aquilo, né? O botijãozinho de gás vai ter que ir até o destino dele, né, meu caro? Assumiu, né? Agora ele te pertence, né? Pode até dar uma descansadinha, pedir ajuda, mas agora aquilo faz parte da caminhada. Então vamos encarar, né? Vamos encarar
e porque um dia a morte chega. E quando a morte chega, ela não pede licença, né? E nem avisa muitas vezes. Ela diz: olha, nos pega de assalto, e aí quando a gente viu, já é tarde, né? E muita coisa que a gente podia ter feito diferente e ter aproveitado melhor as oportunidades ficou para trás e não volta mais. É muito interessante isso, que ela traz isso, que é o fim do ciclo, né, da existência, a necessidade se programa, se reencarna, se vive, vive-se bem, se vive-se mal, com mais ou menos consciência, e é preciso fechar esse ciclo. E é interessante quando a gente pensa na morte, ela de alguma forma é uma grande reveladora da verdade, né? E é uma verdade que não liga para os nossos caprichos, ela não se constrange diante das nossas súplicas egoístas, ela vai revelar de fato quem nós somos para nós mesmos. O que eu acho bonito desse parágrafo, amigos, quando eu li o texto, é que ela diz assim, né, fazendo uma pequena síntese: e a morte ninguém poupa, veio despertamento para a aferição de valores diante da consciência. E agora o trecho me chamou a atenção. Sob a vigilância do amor de Deus. Por que está escrito sobre a vigilância da justiça de Deus? Interessante, né? Por que ele escreveu o amor de Deus e não justiça de Deus? Está oferindo valores, às vezes a gente pensa numa balança, no campo de uma justiça, e eu achei isso aqui sublime, porque o amor sempre nos concede a oportunidade de recomeçar. Ok, caiu, vamos de novo. Caiu, vamos de novo. Então, é uma bênção que não deve nutrir em nós, já que eu posso recomeçar, eu vou estar adiante, então isso está para frente. Não, não é tão simples assim. Mas que diante das dores que nos visitam, sempre virá um amor que acolhe, que entende, que nos auxilia e nos fortalece as novas oportunidades, os novos intentos. Então, essa poética que ela traz não apenas mostra o caráter excelso do amor de Deus e da lei que governa a vida, mas que esse amor misericordioso, mesmo diante de erros que se repetem de encarnação em encarnação, as mesmas questões, nós teremos uma nova oportunidade. Então, que a gente siga adiante, que a gente acredite, que a gente busque ser vitorioso. E quando eu te ouvi, Adriana, eu não pude deixar de ver, de lembrar de uma mensagem conhecidíssima da Meimei, né, que é uma mensagem, quando eu era no ensino da doutrina espírita, eu li essa mensagem, ela tinha uma profundidade na minha alma, que é aquela mensagem do confia sempre, né? Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. E ela prossegue nesse estímulo, né, dizendo que a tempestade vai amarfanhar o coração, vai apertar a alma, né, vai te atormentar o ideal, vai fazer você perder o alvo que você tenta, com a sua consciência ali, que você está desenvolvendo, de permanecer neste ideal. Vem as aflições, mas não esquece que amanhã a vida recomeça, o dia renasce, e uma nova manhã para os novos dias, para a nova vida. E essa vigilância amorosa de Deus justamente é isso, né? Essa oportunidade de alguém que nos cuida. Quando a gente fala em vigilância e amor, a gente está falando de cuidado, né? O cuidado como o amor em ação. Então, Deus está presente, atento, cuidando de nós, né? E, e toda a sua resposta, né, que se manifesta justamente nas questões que a vida nos impõe, é um, um, um movimento de cuidado dele. É um movimento de amor, mesmo que a gente não consiga ainda compreender. Muito bem. Fechamos hoje o nosso bloco já, mas fica essas reflexões que Joana nos oferece e o convite
para que no próximo encontro possamos estudar o capítulo 7, capítulo que é 3 inimigos, onde ela vai trazer 3 aspectos realmente muito delicados, e vai ter mais um capítulo genial que ela nos apresenta para melhor compreensão de nós mesmos e melhor aproveitamento da nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a todos que nos acompanham. Obrigado, Tiago, Adriana, e até o próximo encontro.